Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa série Interpretando Frases. Olha só, em cada uma dessas aulas eu separo uma frase de inglês, eu procuro pegar uma frase de inglês bem rica, bem completa em estruturas para que a gente possa desvendar aqui junto e você entenda bem não só o que está acontecendo aqui, mas que isso te ajude bastante nos seus próprios estudos para que você encontre isso aqui em outras frases, em outros contextos, coisas que vão ser muito úteis para o seu inglês. E a frase de hoje é a seguinte, a que eu separei aqui para a gente poder estudar junto. You don't own me and you don't own her. Vou ler mais uma vez. You don't own me and you don't own her. Que significa, você não é meu dono e você não é o dono dela. Vou te mostrar exatamente o que está acontecendo aqui, mas para começar, vou começar falando especificamente dessa estrutura aqui, ó. A palavra don't. Don't. Você vai usar don't para negar verbos, negar ações. Ou seja, por exemplo, eu não canto. I don't sing. Olha lá, o don't, negando a ação. Você não sabe. You don't know. Você não sabe. Ou então, por exemplo, we don't drive. We don't drive. A gente não dirige. Nós não dirigimos. Tá vendo como eu tô negando a ação com o don't? Don't sing, não cantar. Don't know, não saber. Don't drive, não dirigir. E o que está aparecendo nessa frase aqui, o verbo dessa frase aqui, a ação, é own. Own. E esse verbo aqui é bem difícil de traduzir para o português, porque a gente não costuma usar nenhuma palavra no português do jeito que essa palavra own aqui está aparecendo. Por quê? Se você olhar para esses exemplos que eu te dei, que verbo que a gente tinha aqui no I don't sing? Era o verbo to sing, que significa cantar. Por que tem esse to? Porque sempre que eu for colocar o nome do verbo, sempre tem que acompanhar com o to, tá bom? Esse to não aparece na frase na prática, ele só acompanha o verbo quando ele está na forma padrão de dicionário, como se fosse o nome dele mesmo. Aqui nessa frase de baixo, nesse exemplo de baixo, tem o verbo to know, que é saber. Então, you don't know, você não sabe. E aqui, we don't drive, tem o verbo to drive, que significa dirigir. Nessa frase que eu te trouxe lá em cima de exemplo, estava assim, you don't own. Você não é dono de alguma coisa. O verbo que está aparecendo dentro dessa frase aqui é o verbo to own. To own, que significa ser dono de algo. Tá vendo como a gente não tem nenhuma palavra no português que expressa exatamente o que own faz? A gente precisa de uma mini frase para poder expressar o que o verbo own representa no inglês. Então você consegue, por exemplo, criar com esse verbo own frases como I own this place. Eu sou o dono desse lugar. This place significa este lugar aqui. Own significa que eu sou o dono disso aqui. Isso aqui é minha posse. Eu posso falar coisas como, por exemplo, you own this car. Ou então vou colocar assim, ó, you own the car. Significa, você é dono do quê? Do carro. The car é o carro. You own the car é você é dono do carro. Então olha só como é que a gente precisa de uma pequena expressão no português, né? A gente não tem uma palavra exata no português para expressar essa ideia. E é importante você não confundir aqui com uma outra coisa. Existe uma outra palavra que é escrita igualzinho, o own, que significa o próprio. Por exemplo, se eu falo coisas como my own life, é minha própria vida. Own life, própria vida. Ou então você consegue falar coisas como your own house, sua própria casa. Você fez isso dentro da sua própria casa. Your own house. Your own house. Então, olha como ele também pode ser usado com essa ideia de minha própria alguma coisa, minha própria vida, minha própria filha. Eu não acredito que eu vi isso da minha própria filha, coisas assim. Eu não acredito que você fez isso na sua própria casa. Ele destruiu o próprio carro, a própria. No fim, se você parar para ver, aqui ele está se comportando como se fosse uma característica, como se fosse um adjetivo. É como se eu pudesse colocar, por exemplo, my old life, aqui ó. Old é velho, minha vida velha, minha vida antiga. Old é o adjetivo velho, a característica velho. E aqui, my own life, ele é um adjetivo também, ele está se comportando como um adjetivo. Então, own pode ser o adjetivo próprio de alguma coisa. Só que ele também pode ser o verbo to own, que significa ser dono de algo.
Algo é a sua propriedade. Lá no fundo mesmo, se você parar para ver, as duas ideias, tanto o verbo to own, ser dono de algo, e o adjetivo own, de que é o seu próprio alguma coisa, no fim, lá no fundo, tem a mesma ideia, o sentido meio que de propriedade, né? Minha própria vida, algo que pertence a mim. A única diferença é que aqui ele se comporta como adjetivo, como uma característica, e aqui ele se comporta como verbo. Eu dei essa curiosidade para você poder perceber que existe tanto o own de verbo e o own de adjetivo, mas o que aparece aqui mesmo é o own verbo, ação. Então, quando eu falo you don't own me, você não é dono de mim. Vou colocar dessa forma, ó. Você não é dono de mim. You don't own me. Olha só a ideia que está sendo passada. And, vou dar a continuação, e o que mais? You don't own, você não é dono dela. Her, you don't own her. O que está acontecendo com esse her aqui? É o ela. Vou falar de mim, you don't own me, você não é dono de mim. You don't own her, você não é dono de ela, você não é dono dela. Ok? Então agora eu estou falando de ela e aqui eu estou falando de eu. Então, essa frase aqui, no fim, acaba sendo uma frase bem curtinha, uma frase bem tranquila de você pegar. Eu acredito que o que pode ter de novo aqui é o verbo to own, que é ser dono de alguma coisa. Olha mais ideias que você consegue criar. Você consegue falar coisas como, por exemplo, Do you own this bike? Você é dono dessa bike? A bike, inclusive, pode estar falando de uma moto também, tá? Tanto uma bicicleta quanto uma moto pode ser representado pela palavra bike, ok? Do you own this bike? Você é dono dessa bicicleta? Essa bicicleta te pertence? Esse aqui é a ideia do verbo to own com a ideia de ser dono de alguma coisa. Agora, aqui ele também pode ser usado com a ideia de um adjetivo, uma característica. Por exemplo, eu não acredito que eu ouvi isso de my own son, por exemplo. Eu ouvi isso do meu próprio filho. Duas aplicações interessantes dessa palavra own. Inclusive, tem uma outra palavra que vem da ideia do own, que é a palavra owner. Owner significa dono. Então, eu consigo falar coisas como, por exemplo, he is the owner of the store. Ele é o dono da loja. A loja pertence a ele. Assim como eu posso falar, he owns the store. O que está acontecendo aqui? Aqui eu estou usando a palavra owner, que é mesmo o dono de alguma coisa. E aqui eu estou usando o verbo ser dono de. He owns the store. No fim, as duas frases chegam no mesmo resultado, tá vendo? Como as duas frases no fim passam a mesma ideia. Mas é importante que você conheça que existem formas diferentes de expressar isso aí, ok? Por que essa frase está com don't e não aren't? Porque olha só, o que eu estou fazendo aqui é negar o verbo ser dono. Você não faz a ação ser dono, porque em inglês o verbo to own significa ser dono. Como a gente não tem um verbo no português que expressa essa ideia, tipo, possuir eu acho que é a ideia mais próxima. Se a gente fosse colocar uma palavra do português que é mais próximo do own, é o possuir, eu possuo essa loja. Mas é essa ideia de que pertence a mim, e se você não possui ela. É isso que está acontecendo aqui. É por isso que eu usei don't e não aren't. Porque eu posso falar coisas como, por exemplo, you aren't, você não é, my owner. You aren't my owner também estaria certo. Você não é meu dono. Também estaria tudo bem você falar isso aqui. Só estou te mostrando que existem duas formas de expressar essa ideia. Ok? O que está acontecendo aqui no fim das contas é you don't own me and you don't own her. Você não possui a mim e você não possui ela. Você não é o meu dono e você não é o dono dela. Eu não pertenço a você e ela também não pertence a você. Eu posso traduzir essa frase de diferentes formas, mas o sentido vai se manter aqui, tudo bem? Então, me conta aqui embaixo se ficou alguma dúvida no fim do que está acontecendo dessa frase aqui. É uma estrutura bem interessante, a palavra own, de possuir alguma coisa, ser dono de alguma coisa. Fica um pouco estranho falar em português assim, a gente não fala muito isso, né? Você não possui a mim. A gente fala, você não é meu dono, é assim que a gente fala em português. Eu espero bastante que você encontre essa estrutura sendo usada nas suas frases, nos materiais de estudo que você explorar, porque vai acabar sendo bem útil para você, ok? Então você pode deixar, inclusive, aqui embaixo uma sugestão de frase que você possa ter encontrado nos seus estudos e você quer que a gente estude junto por aqui. Vai facilitar muito se você aproveitar e colocar também a fonte de onde você tirou, assim eu consigo ter contexto, eu consigo ver a história por trás do que está acontecendo ali. Por exemplo, isso aqui eu tirei de um livro.
Essa frase aqui eu tirei de um livro. Era uma cena em que era um cara e que ele ficava dando ordens na família. Ele não era o pai da família, ele era como se fosse o padrasto, né, da família. E ele ficava dando ordens dentro da casa, aí um dos enteados dele ficou bravo com isso, falando, você não é meu dono e você não é dono dela. Esse é o contexto por trás dessa frase. Então, ter contexto ajuda muito a você pegar o que está acontecendo quando você estiver estudando frases em inglês assim, ok? Então, eu te vejo nas nossas próximas aulas do Interpretando Frases em Inglês.